resgatando um coração inteiro. Obrigado, meu irmão. Eu falo para o irmão Celso, ele não pode faltar culto. Acho que eu vou trazer ele de manhã e de tarde. E vou colocar ele e os dois irmãos do lado do outro. Que ele salva o pregador, porque ele não deixa escapar um amém. Irmão Celso, faz o seguinte, domingo que vem o senhor fala, eu vou no culto da manhã. Você fala, beleza, mas fica pronto que no da tarde eu passo pegar o senhor. O senhor deixa a irmã Ivone lá e o senhor vem comigo, depois eu te largo lá de volta. Olha o que diz Mateus 4, de 1 a 3. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador disse, se tu és o Filho de Deus. Fala comigo, dúvida. Presta atenção, tenta imaginar Jesus, ele era também humano, amém ou não? Ele nasceu igual eu e você, ele saiu do útero de Maria. Ele não foi concebido como nós, mas ele nasceu como nós. Ele cresceu como nós. Deus não interviu ali, dando para José uma conta, você vai cuidar do meu filho, eu vou te dar uma conta no banco de Israel, não vai te faltar dinheiro, os melhores médicos. Não, Deus não fez, ele nasceu numa manjedoura, ele não teve recursos, ele cresceu pobre, com necessidades, num período em que Israel estava debaixo de opressão, não era fácil. Então, ele poderia ter dúvidas no seu coração, de falar assim, meu pai ou meus pais, José e Maria? E aí? E o diabo vai e testa e tenta a humanidade de Jesus ao dizer, olha, se tu és o Filho de Deus, querendo gerar dúvida, porque quando a dúvida entra, o coração não é mais inteiro, ele se torna um coração dividido. Quem me entende diz amém. Amém. Olha o que diz Tiago 1,8. Eu coloquei 3 traduções para nós olharmos aqui, porque eu não sei qual que você vai usar, que você usa, mas a Nova Tradução Vivente diz, sua lealdade está dividida entre Deus e o mundo, e são instáveis em tudo o que fazem. Já a Revista Corrigida diz, homem de coração dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A Revista Atualizada, que eu mais uso, homem de ânimo dobre, ânimo pela metade, ânimo dividido, inconstante em todos os seus caminhos. Então, lealdade, coração. Como é que nós estamos naquilo que nós fazemos? Olha o que diz Eclesiastes 9:10. Tudo, agora para um pouquinho, para no tudo. Tudo que vier à tua mão, tudo. O que veio à tua mão? Se você é casado, veio uma esposa na tua mão se você é homem. E veio um esposo na sua mão se você é mulher. Veio o seu cônjuge na sua mão. Se você é pai, veio os seus filhos. Se você é empresário, veio a sua empresa ou as suas empresas. Se você tem ministério, veio o seu ministério, os seus discípulos. Se você tem um dom, como o Alfredo que está cantando aqui, tocando, veio o dom. Tudo que vier à tua mão, tudo, absolutamente, quando a Bíblia fala tudo, faze conforme as tuas forças. Essa tradução, conforme as tuas forças, você pode ler assim, faça dando tudo de si, tudo que você pode, e aquilo que você não sabe, você vai aprender, mas dá de tudo, por isso que está na sua mão, porque para a sepultura, para onde você vai, não há mais obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quantos entendem isso? Diz glória a Deus. Eu quero te contar 3 parábolas populares, para você tentar entender um pouquinho do que eu estou falando. Talvez você vai entender. Tem um livro escrito, é antigo, é da época que uns 30 anos atrás talvez, 20 e poucos anos atrás, O Mito da Grama Mais Verde. E ele fala da essência humana,
e da realidade humana do homem e da mulher, que no casamento, por exemplo, quando você tem uma crise, você sempre fica olhando para o quintal do vizinho, achando que a grama dele é mais verde do que a sua. Você sempre fica olhando para o lado, achando que poderia ser melhor, por exemplo, se você tivesse com outro cônjuge e não com aquele que está te dando problema ou que você está tendo problema naquele momento. Só que você esquece que o seu cônjuge também pode estar pensando a mesma coisa, né? E aí, no trabalho, a mesma coisa. Você enfrenta um problema e você começa a falar, poxa, mas se eu estivesse trabalhando em tal coisa. Pessoas que se formam, não porque fazem o que gosta, mas porque o pai, a mãe ou algum amigo convenceu, mas nunca foi o que ele quis, aí ele vive frustrado. Fica olhando para o lado. E esse é um grande problema. Muitas vezes nós estamos aqui, mas olhando para o lado, achando que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Por exemplo, eu estou morando aqui na fronteira, inclusive, falando em fronteira, não deixe de orar. Se a tua casa, graças a Deus, não foi afetada, muitas pessoas foram afetadas pela chuva. E a informação que eu tenho, não sei se é fato, é que semana que vem, pancadão de chuva de novo. Então, oremos pela nossa fronteira. Quem tiver condições de ajudar, ajude, porque tem lugares que estão sofrendo. Amém, amados? Mas voltando, falando em fronteira, hoje você mora aqui. Nós estamos aqui. E tem pessoas que só estão fisicamente, mas a cabeça não. Você está fisicamente, mas pensando, mas se eu morasse em tal lugar, a minha vida ia ser melhor. Então vai. O que você está fazendo aqui? Porque ficar aqui com a cabeça lá, você só vai ter flashes do que é o melhor para você. Você não vai conseguir. Will, põe no título para mim. Você não vai conseguir ter isso. Então, abre os teus olhos para isso. Se você não estiver inteiro no lugar que você está, você não vai colher o que aquele lugar tem para te dar. Igreja é a mesma coisa. Se você está aqui no culto e você não se adapta a alguma coisa, mas se eu tivesse em tal igreja, mas vai lá, meu filho. Mas vai e fica e seja feliz. Ei, ou esteja inteiro e colha, aí você vai colher o que Deus tem para você. Senão, mas isso vale para tudo na vida. Tudo. Você fica com a tua mulher pensando que se você tivesse com tal, querido, eu vou aumentar mais uma, vou pegar o irmão Celso, a pastora Águida e o Júlio para vir para o culto, os três. Presta atenção, a tua mulher tem tanta coisa boa para te dar, mas você fica olhando, tua cabeça está em outro lugar. É lógico que você não vai ter o melhor dela. Teu marido é a mesma coisa. É a mesma coisa, mulher. Ah, mas se eu tivesse um marido saradinho, meu tá barrigudinho. Cuida dele. Cuida dele. Que você vai ver o que é ter um saradinho do teu lado. Ah, mas o meu marido, ele é, sei lá, estourado. Tá? Traz ele para o curso de casais. Começa dia 17, né, pastores? Vai ajudar ele. Vai ajudar. Vai ajudar e se ele se posicionar, vai resolver. Ei, senão você vai viver o que fala o mito da grama mais verde. Estando aqui, fisicamente, com a cabeça lá. Não vai ter o de lá e não vai colher o melhor daqui. Quem que é o prejudicado? É você. Pode aplaudir a palavra do Senhor.
No contrassenso disso, vem a historinha, a parábola, a metáfora, melhor dizendo, do boneco de sal, que conta, assim, que chegou um boneco de sal, e ele chegou e ficou diante do mar, e ele não sabia o que era o mar, e ele se impressionou com a grandeza do mar, e ele falou: mar, eu quero te conhecer, eu quero saber o que você é, eu quero te entender. Você pode encontrar essa historinha na internet, ela é mais ou menos assim, ela não é 100% assim, tem bem curtinha. Aí o mar falou: mas se você quer me conhecer, entra dentro de mim. Aí o sal falou, foi lá e o boneco colocou o pezinho assim, ó, meio pé. O que aconteceu com o pé dele? Derreteu. Ele tirou e se assustou. Falou: mas olha aí. Ele falou: mas qual que foi a sensação? O mar perguntou. Foi boa, eu conheci um pedacinho de você. Ele falou: se você está inteiro, você vai me conhecer por inteiro. E a historinha, pode aplaudir. E a historinha, a metáfora conta que devagarzinho, o boneco foi entrando todinho. E ele relata, as últimas palavras dele, é que ele, que era pequenininho, pôde fazer parte de uma imensidão. Por quê? Porque ele se deixou entrar por inteiro. Ei, é isso. É isso. O que você for fazer, tudo que vier à tua mão para você fazer, faz conforme as tuas forças. Tudo, dá o teu melhor. Ou então não faz. Porque fazer de meia boca, fazer de qualquer jeito, ter ânimo dobre, não. Você não foi chamado para isso. Dá para ouvir um amém mais forte ou não? Amém. Teu casamento, teus filhos, tudo vai até você aguentar. Se não aguentar, você desmaia, mas você deu o teu melhor. Também tem um relato que conta a história também, que é uma metáfora verdadeira, e que fala daqueles homens que eles chegavam para conquistar a fortaleza. Os nomes me fugiram agora, mas tem na história, nos anais da história. Eles chegavam para conquistar uma fortaleza, eles vinham de barco, deixavam seus barcos na praia, eles iam e tinham que subir a fortaleza, eles começavam a perder, a ser derrotado. O que eles faziam? Olhavam para o barquinho, corria para o barco. Voltava para a sua cidade, treinava, chamava mais soldados, preparava, ia lá, chegava lá, começava a lutar, começava a morrer gente, olhava para o barquinho, barquinho. O comandante deles um dia chegou, deixou eles descer todo mundo do barco, subir perto, mandou queimar os barcos. Eles voltaram revoltados, querendo matar o comandante. Falou: o que você fez agora? Como é que não vamos fugir? Ele falou: não, ninguém mais vai fugir agora. Não tem mais como fugir. Ou nós morremos, ou nós vencemos. Eles venceram. Eles venceram. Por quê? Porque eles foram como boneco de sal. Eles tiveram que ir inteiro para aquilo. Eles já começaram a planejar, não é como é que eles iam voltar para o barco. Eles começaram a planejar como é que nós vamos invadir essa cidade, que nós nunca conseguimos. Essa fortaleza. Não pensava antes, por quê? Porque tinha os barquinhos. Ei, seja inteiro no que você faz. Inteiro. Não olha para o seu passado, não faz isso. Estou aqui, mas quero estar lá. Trabalho nisso, mas eu queria mesmo é fazer aquilo. Meu cônjuge está aí, mas como seria bom se eu tivesse tal. Quando eu me converti, a igreja era assim, agora, então não é mais. E agora eu preciso fazer as coisas encaixarem na minha realidade de vida que eu estou. Amém, amados? Olha o que diz Mateus 18,13, volta comigo, Will. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Esse texto ele é muito forte, porque ele não fala assim: olha, se você não deixar eu te transformar, se você não deixar eu agir na sua vida, eu te moldar como barro, não, se você não
se fizer como criança. O desafio é pessoal. Eu preciso trabalhar meu coração para que ele volte a ser como um coração de criança. A responsabilidade é trazida para o eu, para mim. E é difícil, sabe por quê? Eu disse difícil, eu não disse impossível. Porque a gente, quando é criança, você fala para a criança, pula, e ela pula. A criança, eles se pegam, puxam o cabelo, se arranha tudo. 5 minutos eles estão brincando junto de novo. Adulto, não cumprimenta para você ver. E esse dura anos às vezes. Estragado, a vida nos estragou. Os traumas. E nós vivemos num século e num ano em que as notícias elas chegam de todos os lados, elas se multiplicam numa velocidade que não dá para comparar com 40, 30 anos atrás, 20 anos atrás. E nós temos que administrar tudo isso, mas como guardar meu coração nisso? E a Bíblia vem e diz para nós, olha, eu vou te dizer uma verdade, se você não se converter, se você não se permitir ser transformado com o coração como de criança, você não vai poder chegar lá. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Então, presta atenção no que você está ouvindo, porque tem preciosidades aqui, amém, amados? A Bíblia, e eu busquei um exemplo, e eu queria, porque eu já falei isso aqui uma vez, e eu busquei um outro exemplo, e tem outros exemplos, mas para mim não tem nenhum tão forte quanto esse. A Bíblia fala que João Batista, e mostra, ele era primo irmão de Jesus. A Bíblia fala que quando ele nasceu, quando Jesus estava no ventre, ali, concebido no ventre de Maria, ela vai visitar Isabel, João se movimenta no ventre de Isabel. A Bíblia diz que sobre ele havia uma profecia, é esse que vai preparar o caminho para o Messias. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Jesus fala sobre ele em Lucas 7:28, entre os nascidos de mulher ninguém é maior do que João. Que coisa forte. João, quando estava com o coração inteiro, no tempo em que ele, fala comigo, com o coração inteiro, quando ele vê Jesus que está vindo para ser batizado, ele olha para os seus discípulos e diz, olha ali, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Jesus chega até ele e fala, João, me batiza. E ele fala, mas Senhor, como que eu vou ser batizado por ti? E ele diz, não, precisamos fazer isso. Faz isso. E ele faz. É ele que batiza o Messias. Só que depois, Marcos 1,14 diz, João foi levado à prisão. Quando João é levado à prisão, ele sabia que o seu tempo estava acabando. E bate a humanidade nele, fala mais forte. E ele se lembra, eu fui enviado para preparar o caminho do Messias. E agora eu estou prestes a morrer. Com certeza Deus falava com ele, acabou seu tempo, vou te levar. Ele não tinha mais o que fazer nessa terra. Ele já tinha cumprido a sua missão, mas a dúvida entrou e seu coração sofre uma ruptura. E a Bíblia diz em Mateus 11, de 2-6, quando João ouviu no cárcere, presta atenção o poder de uma ruptura, quando ele ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Ele ouviu falar, o Messias ressuscitou mortos, Jesus curou os cegos, ele pregou, o Espírito Santo se derramou, ele libertou quem estava possesso, sinais que era para confirmar no coração de João, ele é o Messias. Mas não, o coração estava machucado e ele faz a pergunta, ele manda, e mais, pior ainda, ele não tem condições de fazer a pergunta a Jesus, não tem WhatsApp, não tem como mandar mensagem, ele manda pessoas, mensageiros, seus discípulos, pergunta para o mestre, vai perguntar para Jesus, és tu o Messias? E aqueles homens que ouviram também foram com a mesma dúvida e com o mesmo coração partido levar a pergunta, Senhor, és tu aquele que havia de vir?
Jesus não responde sim ou não. A resposta de Jesus foi: vai lá e fala para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Ou seja, ele não precisava me perguntar, ele já está ouvindo as obras. Mas vai lá e fala para ele: o seu coração é que sofreu uma ruptura, o seu coração é que ficou dividido. João, volta a ter um coração inteiro, porque os cegos enxergam, os surdos ouvem, os coxos andam, e a palavra está sendo pregada a todo o povo. Oh, Deus maravilhoso! Como é que está seu coração? Como está o seu coração? Teve um outro homem, Jó. Quem concorda comigo que Jó sofreu demais? Qual foi a causa do sofrimento de Jó? Qual foi o pecado dele? Você não encontra. Foi permissão de Deus? A Bíblia fala que foi. Teve um final esplendoroso depois? Teve, mas teve o sofrimento. E no seu sofrimento ele falou palavras como essa: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Sabei agora que Deus é quem me oprimiu e com a sua rede me cercou. A revolta dele estava contra quem? Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Eu grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, eu não posso passar. E nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça a coroa. Arruinou-me de todos os lados. E eu me vou, ou seja, eu já estou morrendo. E arrancou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Jó, com toda a sua educação, mas Jó ali falando aquilo. Palavras como, por exemplo, tá duro, tá violento, mas o céu não me responde. Eu grito por socorro, mas eu tento achar uma saída, mas os caminhos estão fechados. Não tem luz, tudo está trevas. Eu tinha honra, mas foi tirado de mim. Eu tinha uma coroa, não sei onde se encontra agora. Todos os lados que eu olho, meus bens, meus filhos, tudo arruinado. E eu estou indo, estou morrendo, estou aqui, estou acabado. Minha esperança já foi arrancada de mim. Só que esse homem, nesse momento com o coração, com uma ruptura, dividido, ele se conserta com Deus. E ao mesmo tempo que essa primeira frase, ele fala para os seus amigos, os amigos estão com ele. E esses mesmos amigos que ouviram essas palavras, também ouviram o que está em 19, no mesmo capítulo, do verso 25 ao 27, quando ele diz assim: pois eu sei que o meu Redentor vive. O mesmo Jó, no mesmo capítulo, para as mesmas pessoas, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida, que ele achava que ele não ia mesmo viver, de consumida esta minha pele, então fora da minha carne eu verei a Deus. E ele diz o que para mim é a chave da vitória dele: vê-lo-ei ao meu lado, os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. Que Deus não é teu adversário. Só que às vezes a gente não consegue entender isso. A nossa luta não é contra carne e sangue, são contra principados, potestades, ócios espirituais da maldade, que operam nas regiões celestiais. Só que às vezes a gente não entende, e o coração sofre rupturas, se divide e não é mais inteiro. Aqui ele volta a ter o coração inteiro, e o final dele se transforma em um final glorioso.
E eu vim dizer para você, você não precisa estar sozinho nas suas batalhas. Você precisa se posicionar. E aquilo que vier à sua mão, seja inteiro naquilo que Deus te confiou. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Hebreus 10, 35 a 39 diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, tendes necessidade de perseverança. Se retroceder nele, não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Amém? Feche seus olhos. Como é que está seu coração? Você está como o mito da grama mais verde? Estou aqui, mas eu penso que se eu estivesse lá ia ser bem melhor. Seja igreja, seja líder, seja trabalho, seja estudo, seja casamento, seja família, tudo. Como está isso? Hoje você precisa colocar um muro na tua cerca. Falar, não vou mais olhar para a cerca do vizinho, eu vou olhar para o meu terreno. E vou fazer do meu terreno, vou plantar a melhor grama, e a minha grama vai ser a melhor grama que existe. Não vou mais olhar para a grama do vizinho. A minha grama, ela vai ser a grama mais verde. Seja na área que for, você precisa tomar essa decisão. Você precisa ser como um boneco de sal, se derreter por inteiro para pertencer por inteiro ao Senhor, ao projeto de Deus na sua vida. Você precisa queimar os teus barcos, queimar tudo, para que você possa viver o tudo que Deus tem para você também. Fala com Deus aí no seu lugar, no nome de Jesus.